Sentemos-nos. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 29ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário, Luiz Tomimatsu, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª sessão ordinária, realizada em 2 de outubro de 2013, presença do senhor ministro Joaquim Barbosa, ausente cadamente o senhor ministro Dias Toffoli, em participação na 5ª Conferência Ibero-Americana sobre a Justiça Eleitoral, em Santo Domingo, República Dominicana. Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Apregoados os seguintes processos: ação direta de constitucionalidade e embargos de declaração do recurso extraordinário. Indago se há alguma divergência em relação à ata. Não havendo, declaro aprovada. Comunico, senhores ministros, a presença neste plenário dos alunos dos cursos de Direito das seguintes instituições: Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília, São Paulo, e Universidade Católica de Brasília. Sejam todos bem-vindos a esta corte, que esta sessão seja a todos bastante proveitosa. Ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Questão de ordem no habeas corpus, número 119.056. Paciente Washington Fernando Vascones Cruz, petrante Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, coator delegado da Polícia Federal, chefe da Interpol do Brasil. Senhor presidente, senhores ministros, eu estou trazendo em questão de ordem o que se tem no habeas corpus apregoado, porque nele o paciente aponta como autoridade coator o delegado da Polícia Federal, chefe da Interpol no Brasil, Luiz Eduardo Navajas. Ele noticia ser equatoriano, naturalizado brasileiro, e que ele teve conhecimento de que correria contra ele na Flórida, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em curso uma ação penal e até da notícia de que teria sido decretada a prisão nos Estados Unidos, numa pedido de extradição. Faz algumas observações a respeito disso, mas eu estou trazendo em questão de ordem. Ele alega que é inextraditável, etc., mas porque no dia 22 de agosto deste ano, presidente, os autos foram remetidos a Vossa Excelência, que reconheceu a competência deste tribunal para conhecer e julgar esta ação. O despacho tem o seguinte teor, aspas: tendo em vista a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para a causa em análise, habeas corpus 82.686, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, e o 80.923, relatado pelo ministro Nery da Silveira, em 2002, distribuam-se os autos na forma regimental. Então, houve a distribuição e eu fui sorteada. Eu estou trazendo em questão de ordem a questão da competência, porque, neste caso, não se tem nem o impetrante, nem o paciente, nem a autoridade coatora, a meu ver, não seriam sujeitos à competência originária nossa, porque no rol da Constituição não se inclui para processar delegado da Polícia Federal, ainda que exercendo o chefe de Interpol no Brasil. E porque Vossa Excelência citou 2 precedentes do plenário, de 2002, como disse. Porém, há o precedente específico, análogo a este, que é desfavorável à tramitação do habeas neste Supremo. É o habeas corpus 96.074, que foi relatado pelo eminente ministro Marco Aurélio, que foi julgado à unanimidade em 25 de junho de 2009, no qual se chegou à seguinte conclusão, aspas, competência, habeas corpus, paciente, autoridade coatora sem prerrogativa de foro. A competência do Supremo Tribunal, disse o ministro Marco Aurélio, é de direito estrito. O habeas há de se fazer enquadrar em uma das alíneas do inciso 1 do artigo 102 da Constituição, que lhe são próprias. E aí o ministro Marco Aurélio asseverou, após ler o relatório, que era exatamente, dava notícia de que era o chefe do Departamento de Estrangeiros, aqui até menos, porque seria só o delegado,
Mas o ministro Marco Aurélio, em seu voto, faço a leitura de um trecho para que todos tenham conhecimento, afirma o ministro Marco Aurélio, aspas, quanto à competência, verifica-se serem pacientes cidadãos brasileiros e autoridade coatora o chefe de Departamento de Estrangeiros, Divisão de Medidas Compulsórias, que agora equivale a este caso. E faz referência, então, que o critério definidor de competência, ele reafirmo que tive a oportunidade de consignar quando votei no habeas corpus 80.923, em que envolvia a Interpol, que é um dos precedentes citados pelo ministro. Não há como fugir do cabeçalho desse habeas corpus, a revelar como órgão coator um segmento da Polícia Federal, submetido à jurisdição de primeira instância das varas federais. Não posso abandonar certos parâmetros, para mim, tecnicamente balizadores da competência, para julgar o habeas corpus. Entendo que a competência, no caso, é da vara federal, da primeira instância, do local em que se situado o segmento da Polícia Federal, desde considerar, no caso, a possibilidade de vir a surgir um processo de extradição, que é exatamente a mesma situação que se tem aqui. Aqui também, tal como o ministro Marco Aurélio no precedente, não há que se cogitar de extradição, porque o que se tem é um pedido preventivo, se porventura vier a ter alguma ordem. Mas, tal como o ministro Marco Aurélio, aqui não é o caso. Nem o impetrante se refere a isso. Bem, esse precedente, relatado pelo ministro Marco Aurélio, é posterior ao de número 82.677, que foi julgado em 2003, relator o ministro Gilmar Mendes, também o 82.686, de 2003, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence, e também o 80.923, relatado pelo ministro Nery da Silveira, em 2002. Portanto, no presente caso, se tem uma situação rigorosamente como aquela que nós decidimos em 2009, no sentido de que, sendo o delegado da Polícia Federal, o órgão da Polícia Federal submetido às instâncias as varas da Fazenda, não seria questão de tramitar. Eu trouxe em questão de ordem, presidente, primeiro porque Vossa Excelência invocou no despacho que determinou a distribuição e reconheceu a competência, precedentes também do plenário, anteriores em 6 anos ao que resolvemos. Também para solucionar de vez, porque há esse outro precedente de 2009. Eu estou encaminhando a questão de ordem no sentido de reconhecer, tal como votei em 2009, acompanhando o ministro Marco Aurélio, pela incompetência do Supremo Tribunal Federal e a uma das varas federais da seção judiciária do Distrito Federal. E este é o encaminhamento da questão de ordem que faço. Mas trago... Ministra Carmen, esse caso não se encaixaria naquelas hipóteses em que o delegado, chefe da Interpol, decide após um exequatur do Supremo Tribunal Federal e, a partir desse exequatur... Não, mas aqui não tem nem pedido... Não, mas aqui não tem pedido de extradição, não tem nada. Do STJ, claro, após o exequatur do STJ. Mas aqui não tem pedido nenhum, ele apenas dá notícia de que, aspas, o impetrante tem ciência da existência de uma ação penal contra o paciente e outros acusados em andamento no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Sul da Flórida, pelo suposto cometimento de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, nos anos de 2001 e 2006. E aí ele vem e diz que tem notícia de que teria sido expedida uma solicitação de difusão do alerta vermelho à Interpol. E que, se vier a acontecer alguma coisa, ele pede um habeas corpus preventivo no Supremo para que não se possa dar, sendo que não há nem pedido de extradição, nem pedido de prisão, nem nada. O responsável pelo alerta vermelho é o delegado da Polícia Federal, chefe da Interpol no Brasil. Não, ele está se referindo aos Estados Unidos. Aqui no Brasil não teria nada. Ele tem uma notícia... E ele aponta como autoridade... O delegado da Polícia Federal. Polícia Federal, que é o chefe da Interpol no Brasil. E por isso é que é rigorosamente decalcado naquele que Vossa Excelência relatou. E por essa razão é que eu, então... Eu não tenho aqui a decisão de distribuição. Eu vou pedir... Vossa Excelência... Eu vou pedir vista em mesa por pois não. alguns minutos só. Porque eu...
Porque o ato... É só porque a hipótese, exatamente como narrou a ministra Carmen Lúcia, eu acho que é de nós decidirmos. Eu penso que o ministro Marco Aurélio, nos precedentes que a ministra Carmen citou, pelo menos em um deles, votou vencido. E, posteriormente, como relator, a tese dele prevaleceu. Portanto, exatamente, a decisão do ministro Marco Aurélio superou os dois precedentes, Nery da Silveira e Pertence. E Vossa Excelência está propondo que se mantenha o que foi decidido em 2009, portanto, ou que se resolva. Mas... Isso. Não, eu estou de plena, concordo não só com o encaminhamento, como com a importância de se definir uma posição. Por isso que eu trouxe em questão de ordem. Presidente, a hipótese, como narrou a ministra Carmen Lúcia, a meu ver, não é nem de cabimento de habeas corpus, porque houve uma decretação de prisão nos Estados Unidos, vem o alerta vermelho... ele tem notícia, ministro. Não, ele está noticiando de que ele aqui. Tem notícia. Vem o alerta vermelho. Nós não temos nada para examinar. E ele, por ser naturalizado brasileiro, entra com habeas corpus para dizer que ele não pode ser preso no Brasil porque ele tem nacionalidade brasileira derivada. Então, a hipótese seria até de descabimento do habeas corpus, que eu acho que não há nenhum Mas risco. não por nós. Mas a verdade é que ele indica como autoridade coatora o delegado da Polícia Federal. Vossa Excelência invocou dois precedentes, do ministro Pertence e do ministro Nery da Silveira, que entendiam que, como a competência para decretar a prisão em extradição é do Supremo, que o habeas corpus poderia ser conhecido por esta razão. O ministro Marco Aurélio, posteriormente, vencido que ficara na votação anterior, sustentou, diferentemente, a incompetência. Portanto, os precedentes que Vossa Excelência citou... E o caso do ministro Marco Aurélio é, inclusive, dos Estados Unidos, é rigorosamente o mesmo. Os casos que Vossa Excelência citou são claramente precedentes existentes. O que a ministra Carmen Lúcia está propondo é a superação desses precedentes na linha de uma decisão do ministro Marco Aurélio posterior àqueles dois. O que eu estou propondo, para encaminhar a questão de ordem, é que, considerando que o plenário em 2009, e esta é a mais recente decisão, estabeleceu que a competência seria do juiz da vara federal, que prevaleça isso ou que nós elucidemos, porque, na verdade, para mim, teria havido a superação do entendimento firmado pelo Supremo em 2002 e 2003, nos quais o ministro Marco Aurélio tinha ficado vencido, mas se tornou vencedor em 2009. Mas qual é o seu voto? Qual é o voto de Vossa Excelência? A questão de ordem, eu estou encaminhando a solução da questão de ordem no sentido de, prevalecendo o entendimento de 2009, relatado pelo ministro Marco Aurélio, declinar-se a competência para uma das varas, tal como aconteceu naquele precedente. Se Vossa Excelência não for pedir vista, manifestando o meu voto... Já tenho aqui. A decisão. Meu voto é no sentido... A decisão partiu de uma premissa que pode não se realizar, mas que tem lá o seu fundamento. É que há um decreto de prisão contra essa pessoa nos Estados Unidos. Sim. Esse decreto de prisão, muito provavelmente, será submetido a exequatur do STJ. Daí a possibilidade de um habeas corpus preventivo aqui perante o Supremo contra... Mas o que se tem até agora, ministro, é uma notícia dele de que há em andamento, enfim, mas eu acho que o importante é a gente decidir. Próximo habeas corpus em que se aponte como autoridade coatora a autoridade submetida à jurisdição do Supremo. A jurisdição do Supremo, porque hoje não é. O que eu proponho é não formularmos uma superação de precedente assim tão... Não, eu não estou querendo superar, eu estou querendo manter a decisão... manter como prevalecente a decisão do plenário de 2009. Nesse campo da jurisdição, o arrependimento seja sempre eficaz do colegiado. Sim. Não, para o caso, tal como ele se apresenta hoje, a competência não é do Supremo Tribunal Federal. Bom, só isso. Meu voto é no sentido de que a posição do ministro Marco Aurélio nessa matéria supera os precedentes Pertence e Nery da Silveira. E eu acho
que é melhor a posição que considere incompetente o Supremo, sendo a autoridade coatora o delegado da Polícia Federal. De modo que eu preferiria, presidente, dizer com clareza, porque a pior coisa que existe é a incerteza. Vossa Excelência achou que os precedentes estavam em vigor, a ministra Carmen Lúcia localizou um precedente diverso do ministro Marco Aurélio, de modo que eu acho que, não sendo a autoridade coatora sujeita à jurisdição do Supremo, a hipótese é de incompetência, e eu encaminharia nesse sentido, aderindo à posição do ministro Marco Aurélio, que, pelo que entendo, foi endossada pela ministra Carmen Lúcia. Não, eu acho que, em 2009, o ministro Marco Aurélio, acompanhado pelo plenário, o plenário do Supremo superou a matéria. Eu acho que a matéria é essa. Essa jurisprudência posterior. Isso. Portanto, eu acho que a gente devia deixar claro que o tribunal tem uma nova posição nessa matéria. Não, a posição nem é nova. A posição é a última que nós tomamos e que continua tanto prevalecendo. há incerteza que o presidente, ao despachar, invocou os precedentes que Vossa Excelência está dizendo que não estão mais vigendo. Portanto, é bom esclarecer. Por isso que eu estou encaminhando exatamente nesse, tal como Vossa Excelência põe. Encaminhando a questão de ordem no sentido de declinar a competência. Ministro Teori. Senhor presidente, nós não estamos aqui diante de uma ameaça de prisão decorrente de um pedido de extradição. Ao que se diz, há um decreto de prisão nos Estados Unidos. De modo que o Supremo Tribunal Federal, que poderia decretar a prisão em caso de extradição, não pode ser autoridade coatora, nesse caso, nem está sendo apontado. Por outro lado, mesmo que viesse a execução desse pedido de prisão por via de extradição, por via de exequatur, o Superior Tribunal de Justiça não seria o executor. O Superior Tribunal de Justiça seria simplesmente a autoridade judiciária brasileira a autorizar a execução. O executor seria um juiz federal. De modo que, em qualquer hipótese, nós não teríamos nenhuma autoridade sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. De modo que eu vou acompanhar a ministra relatora na linha do precedente de que foi relator o ministro Marco Aurélio. Ministra Rosa. Também, senhor presidente, eu acompanho a ministra relatora na linha da decisão do ministro Marco Aurélio, aliás, do plenário em processo da relatoria do ministro Marco Aurélio. Acompanho a relatora nos termos em que encaminhada a proposta de voto. Ministro Lavandós. Também. Gilmar. Também acompanho a relatora. Senhor presidente, também peço ver como é o voto da eminente ministra relatora, que reconhece a incompetência originária desta Corte. Se o paciente ostentasse qualquer daquelas qualificações a que se refere à Constituição, qualificação que lhe desse prerrogativa de foro perante esta Corte, um congressista, por exemplo, daí mesmo apontando-se um delegado da Polícia Federal como autoridade coatora, a competência originária é do Supremo. No entanto, aqui cuide-se de quê? Cuide-se de um súdito estrangeiro que se naturalizou brasileiro, portanto, adquiriu a nacionalidade brasileira secundária. Estaria sendo investigado e, eventualmente, processado nos Estados Unidos da América pela suposta prática de delito que não se ajusta àquele cuja prática pode tornar extraditável mesmo o brasileiro naturalizado, que é o tráfico de entorpecentes. E nem se cuida de, aparentemente, imputação penal de delito que tenha sido cometido antes da naturalização. São as duas únicas hipóteses, eu diria, as únicas duas exceções que a Constituição abre em relação ao brasileiro naturalizado. Portanto, em princípio, não caberia simplesmente falar-se em extradição. De outro lado, quanto ao problema da concessão de exequatur, a mim me parece que é inviável, absolutamente inviável, que o Superior Tribunal de Justiça possa conceder exequatur para a execução em território brasileiro de mandado de prisão expedido por autoridade estrangeira. E de outro lado, mesmo que se cuidasse de uma condenação penal, ainda assim a legislação penal brasileira é muito clara. Veja-se que o artigo 9º do Código Penal brasileiro
confere eficácia extraterritorial à sentença estrangeira, permitindo que ela possa, sim, ser executada no Brasil, mas unicamente para obrigar o condenado à reparação civil ex delicto, ou então para sujeitá-lo à medida de segurança tão somente, mas não se torna viável a homologação de sentença penal estrangeira para efeito de execução da própria pena privativa de liberdade. Quer dizer, não há possibilidade, ao menos nem sequer remota, o que tudo indica, de que no caso possa estar caracterizada uma situação de ofensa ao estado de liberdade desse paciente. Agora, trata-se de autoridade, aquela apontada como coatora, que não se submete, nos termos da nossa Constituição, à esfera de competência originária do Supremo. Então, a mim me parece que a proposta da eminente relatora, no sentido de que não se conheça da ação de habeas corpus, por falta de competência originária do Supremo Tribunal Federal, e que se encaminhem os autos à autoridade judiciária competente para que essa decida como entender cabível. Direito, exatamente. É o que me parece, senhor presidente. Também eu acompanho a posição da relatora. Vossa Excelência propõe a superação, né, dos dois, do precedente pertence HC 82.600. Superação em 2009. 2009. Então, fixada a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o caso. Ministro